vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Jesus gosta de você, Jesus quer o seu amor. Seja você bonitinho, seja como você for, é o amor sem distinção. Ele só olha o coração, ele só quer que você ame o seu irmão. Jesus gosta de você, Jesus quer o seu amor. Seja branco ou amarelo, seja como você for, é o amor sem distinção. Ele só olha o coração, ele só quer que você ame o seu irmão. Jesus gosta de você, Jesus quer o seu amor. Na fartura ou na pobreza, na alegria ou na dor, é o amor sem distinção. Ele só olha o coração, ele só quer que você ame o seu irmão. Jesus gosta de você. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu.
encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Meus irmãos, boa noite. Que alegria estarmos reunidos novamente pelas redes sociais, né? Facilitando as nossas atividades, os nossos momentos de vibração, facilitando o nosso tratamento espiritual. Bem-vindos nossos irmãos que pela primeira vez, né, estão aí adentrando com o primeiro ciclo de tratamento espiritual, né? Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos nos acerenarmos nesse momento para realizarmos a nossa prece. Senhor Jesus, nesse momento maravilhoso, que nos dá a oportunidade, Senhor, de estarmos novamente contigo na vibração da paz, Senhor Jesus. Nós nos acerenamos para sentir a tua vibração, Senhor, pois tu nos prometeu não nos deixar órfãos, Senhor Jesus. E é com muita alegria que entrelaçamos as boas vibrações nesse momento com a equipe espiritual, Senhor, que nesse momento visita o nosso lar, Senhor Jesus. Mas, Mestre, são tantos irmãos, Senhor, passando pelas dificuldades nesse momento, que rogamos por todos, Senhor, para que possam sentir a boa inspiração, Senhor, dos amigos espirituais, dos protetores, Senhor, dos anjos de guarda. Mestre, nesse clima de paz, estamos pedindo permissão para as reflexões benditas, Senhor, da noite de hoje. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, mas à medida, Senhor, em que soubermos a perdoar a quem nos deve, a quem nos ofende. E assim, em teu nome, ó Pai, em teu nome, ó Mestre, iniciamos a atividade bendita do tratamento espiritual desta noite. Meus irmãos, então, nesse momento declaramos por aberto, né, o nosso estudo. E na noite de hoje, recebendo o nosso assunto específico, né, ao encargo da nossa irmãzinha Tatiane. Tatiane, boa noite, seja bem-vinda. Que não vos falte a inspiração para esse assunto tão maravilhoso em torno do alcoolismo. Vamos lá? Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e para todo sempre. Então, como a noite nos convida para o tratamento, dando continuidade às aulas, hoje seria a aula de número 1, com o tema alcoolismo. Então, vamos ler esses pequenos trechos que foram retirados do livro Síntese com Cafras, em 1986, e o outro, Cartas e Crônicas com o Irmão X, que nos convida para a reflexão do tema de hoje. Diz assim: o alcoolismo é doença crônica, progressiva, potencialmente fatal, caracterizada pela incapacidade do indivíduo de se abster do álcool, levando a distúrbios na vida familiar, profissional e na integridade orgânica. Então, já vem nos falando, nos chamando, afirmando que é uma doença crônica. Então, foi desenvolvida já há algum tempo, um longo tempo já se desenvolvendo, e foi aumentando, como disse, progressivamente. O que chama mais atenção é o que ele está enfatizando ali, potencialmente fatal. Então, infelizmente, muitas vezes acaba sim vindo a óbito. Caracterizada pela incapacidade do irmão de abster-se do álcool. Então, de ele não conseguir não usar, não conseguir consumir. Ele acaba consumindo. E isso é mais forte nele. Só que tem um agravante. Durante a sua vida, ele vai começar a desenvolver
distúrbios na vida familiar, no ramo profissional, e o mais complicado, o mais grave, começando a prejudicar a sua integridade orgânica. O irmão X, ele diz lá para nós, em Cartas e Crônicas, o álcool que destrói milhares de criaturas é veneno livre onde quer que vá. Então, hoje, sendo a aula de número 1, nós vamos enfatizar o que é o alcoolismo. E aqui ele já está nos chamando para essa reflexão no primeiro slide, dizendo que é uma doença crônica, que foi desenvolvida com um tempo, levou um tempo para se desenvolver. No próximo slide diz assim, o livro SOS Família, Joana de Ângeles, ela nos convida para a reflexão. Causas do alcoolismo. Então, vamos descobrir o que originou, como desenvolveu-se. E eu quero que vocês prestem atenção lá no início, onde está dizendo assim, o hábito social e a busca de prazeres. A palavra hábito social está entre aspas. Aí nós vamos descobrir por que está dessa forma. Surge confeição de hábito social e se instala em currículo de longo tempo. Quando está se referindo ali a currículo, ele levou o tempo, ele desviou de algum caminho, ele escolheu essa forma. Que termina por deteriorar, ou seja, destruir as reservas morais. Anestesiando, ou seja, paralisando, parando a razão. E ressuscitando com vigor os instintos primeiros de que o homem, que se deve o homem libertar. Então ele, veja só, nesse primeiro parágrafo, olha quantas informações ela já vem nos chamar para refletirmos. Primeiro, como eu comentei com vocês ali, o hábito social. A palavra já está em destaque, entre aspas. Mas quando ela já vem nos informar que ele se instala em nós por um caminho já longo, mas olha o que ele comenta, ela vai comentando, deterioriza, ele estraga, ele destrói as nossas reservas morais, anestesiando a nossa razão. E o outro fato ali que diz para nós pensarmos um pouco mais, onde ela comenta, ressuscitando em nós os instintos primeiros. Então, chama atenção. Nós estamos no momento, na atualidade, nós somos seres munidos de inteligência. Na nossa criação, quando o Pai Criador nos criou, muito tempo atrás, nós agíamos por instinto. No decorrer das nossas existências, nós já evoluímos. Então, no momento, na atualidade, nós estamos munidos da inteligência. E ela ressalta ali para nós que nós estamos despertando, fazendo ressurgir em nós instintos. Quando falamos de instinto, nós falamos de agir, muitas vezes sem pensar. E despertando instintos primeiros. Ou seja, aqueles instintos primários lá no início, ao qual nós já devíamos ter eliminado, ou se não eliminamos ainda, está adormecido. E com o ato do consumo do álcool, nós estamos despertando, o que no momento não é interessante para a nossa evolução. Insinuante. Então, o álcool, ela vem de forma insinuante, de uma forma, como eu vou dizer, sedutora. A princípio, perturba os iniciantes, ou seja, que eles estão no começo, experimentando pela primeira vez. E desperta nos mais fracos curiosa necessidade de repetição, na busca enganosa de prazeres ou emoções inusitados. Então, vamos falar um pouco mais nesse slide. Hábito social. Quando ela comenta lá em cima, dizendo para nós que foi um meio, um caminho que vem já de um longo tempo, vamos pensar na nossa própria história. Qual de nós não tem já no nosso hábito familiar momentos de confraternização,
onde a família, amigos, acaba reunindo-se para se confraternizar, mas ela sempre vem acompanhada do uso do álcool. Casamentos, formaturas, aniversários, noivados, enfim. É um momento de nos confraternizarmos, é um momento de estarmos entre amigos, é um momento alegre. Mas esses momentos, a grande maioria vem acompanhada do uso do álcool. Por que será? Será que em algum momento nós, de forma inconsciente, a gente vai reproduzindo, nós vamos continuando, dando continuidade a essa cultura? Podem dizer assim, não, mas o meu pai e a minha mãe, no final de semana, tá fazendo churrasco, tem uma caipirinha, tem uma batidinha, tem uma cervejinha, e nunca fez mal a ninguém. Estão em família, estão dentro de casa. E será que dessa forma nós não deixamos perpetuar essas ações aos nossos filhos, aos nossos familiares? Por isso que vem essa colocação de Joana de Ângeles dizendo que é já vem de um longo período. Cria-se esse hábito social. E aí onde ela vem comentar um pouco mais, no mesmo parágrafo, das consequências. Anestesia a razão. E desperta em nós aqueles instintos primários ao qual nós devemos deixar lá atrás, eliminar da nossa prática. Nós vamos ver um pouco mais para frente nos outros slides. E aí depois eu vou voltar para conversar de novo com vocês, refletindo um pouquinho mais sobre esse. Consequência do alcoolismo. Então aqui nós vamos falar diretamente do corpo físico. O que ocorre ao nosso corpo se nós continuarmos com o hábito do uso do álcool e o que já acarreta ao nosso corpo material. Então, para o corpo físico, nos centros nervosos, excita-os e diminui sua resistência, deprime os centros nervosos, fazendo surgir lesões mais graves, paralisias, delírios, causa direta de loucura em inúmeros casos. No aparelho digestivo, perda de apetite, inflamação e úlcera da mucosa estomacal. Por ser corrosivo, afecções quase sempre incuráveis nos órgãos digestivos, dentre elas, a cirrose hepática, que é a morte progressiva das células do fígado, levando ao desencarne. Mais um, dando continuidade ainda, temos no aparelho cardiovascular. Corrompe a corrente sanguínea, responsável pelos acidentes cardíacos em sua maioria. E, novamente, Joana de Ângeles vem falar para nós aqui, no último, seu contágio destrutivo supera das mais virulentas epidemias, ceifando o maior número de vidas do que o câncer, a tuberculose e as enfermidades cardiovasculares adicionados. Então, agora, nesses dois últimos slides que nós conversamos, foi falando diretamente as consequências que nós estaremos acarretando ao nosso corpo material. Porque no momento, vamos conversar assim, nós estamos agora, hoje, fazendo um tratamento espiritual. Nós estamos em uma casa espírita, dando continuidade ao tratamento. Então, nós já temos o entendimento, nós já estamos despertando, ou já despertamos, para a aceitação que temos uma vida pós-morte. Somos espíritos imortais. Mas estamos, momentaneamente, em um corpo material. Então, que vem para nos refletir as consequências, os malefícios que nós estamos deixando o nosso corpo quando escolhemos consumir o álcool ou dar continuidade ao uso. Nos slides lá atrás, como eu comentei que nós iríamos falar. No primeiro, vem a abordagem dando uma afirmação. É uma doença que não foi desenvolvida de ontem para hoje. Foi desenvolvida, foi crescendo, levando um longo tempo.
Então, está afirmando. É uma doença e necessita, sim, ser tratada. Porque acaba acarretando os malefícios na vida do indivíduo, na família dele, no trabalho dele e na saúde do seu corpo físico. No outro, mais um. Travou. No anterior, hábito. Então, muitas vezes não vamos dizer assim, é culpa minha, ou é culpa da família. Foi se desenvolvendo esse hábito de estar reunido em família, em festividades, o uso do álcool. Mas qual de nós não tem, em algum momento, uma experiência negativa decorrida do uso do álcool e nessas festividades? Quem já não viu, em algum momento, por exemplo, uma festa do primeiro aninho, vamos dizer assim, comemorar o primeiro ano de vida do filho, muitas vezes as crianças, com certeza as crianças com 1 ano de vida não vão lembrar do que ocorreu, como foi a festa no aniversário dela. Ela vai ter lembranças das fotos que os pais registraram ou de vídeos. Mas naquele momento está sendo festejado, regado com o uso do álcool. Por isso que cita de uma forma insinuante, cativante. No primeiro olhar, não é com intenção nenhuma que ninguém vai querer fazer uma festa para originar briga. Então, ela é de uma forma insinuosa, insinuante, está lá, é entre família, é algo social, é familiar, mas já está começando a dar uma continuidade. Porque, de uma forma involuntária, nós, como adultos ou responsáveis, não vemos o exemplo que estamos dando para a criança. Por isso que a gente acaba, muitas vezes, escutando de pessoas, mas a minha mãe bebia, o meu pai bebia. Não fez mal a ninguém, nunca fez mal a ninguém. Mas a gente está sabendo que hoje, como eu estava comentando, nós estamos em um corpo de matéria. Então, nós devemos cuidar. Sim, porque já nos foi revelado que é uma doença. Os malefícios que nós estamos originando ao nosso corpo físico. E como será que está ficando o nosso corpo perispiritual? Como que nós estamos preparando o nosso espírito para o retorno da verdadeira pátria, que é no mundo espiritual? Nós temos que lembrar que o nosso corpo material foi um empréstimo do nosso Pai Criador. Ele nos deu o corpo para bem de nós podermos aproveitar a atual encarnação aqui na Terra e superar as nossas dificuldades, avançar o nosso progresso espiritual. Como será que eu vou devolver esse corpo ao Pai? Ele me entregou um coração perfeito, ele me entregou um sistema nervoso perfeito, o digestivo, enfim. Como eu vou devolver? É só nós nos avaliarmos e pensarmos. Quando alguém pede algo emprestado para nós, e nós emprestamos para essa pessoa. E quando nós vamos pedir de volta, a gente recebe destruído ou estragado, ou mais ou menos, como é que nós reagimos? Como é que é o sentimento do pai em ver que o filho acabou, em vez de avançar, progredir, ele acabou se complicando. Então, agora, nos próximos slides que nós vamos ver, está mostrando a nós o remédio. Então, nós sabemos que é uma doença, nós sabemos que temos consequência ao nosso corpo físico, mas como nós estamos num tratamento espiritual, a doutrina espírita ela nos convida sempre a trabalharmos de 2 formas. Sempre cuidando o nosso material, porque nós estamos encarnados, então nós temos que cuidar, sim, da matéria, mas também ter o maior cuidado em preparar para o nosso retorno ao mundo espiritual. E é o que vem nos convidar agora Joana de Ângeles também, num livro Após a Tempestade, O Remédio. A educação moral à luz do Evangelho, sem disfarces, sem distorções, ou seja, sem mudar, simplesmente orientar o que está no Evangelho. A conscientização espiritual sem alardes. As disciplinas morais desde cedo. A vigilância carinhosa dos pais e mestres cautelosos, em contribuição fraternal,
constituem antídotos eficazes para o aberrante problema. Então, ali, nós estamos tendo o esclarecimento do Evangelho do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, que nos elucida, nos esclarece o que o Mestre queria dizer para nós através das suas parábolas, das suas frases, da sua existência enquanto ele esteve aqui na Terra. Então, a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer. Então, ela vai nos elucidando, vai facilitando o nosso entendimento e nos convidando a não somente ouvir o Evangelho, mas, acima de tudo, senti-lo, vivenciá-lo, praticá-lo, porque é através da nossa ação que nós teremos mérito. Então, ela vem nos convidando ali para, desde cedo, apresentar às crianças. Aí talvez podem perguntar-se assim, mas eu não sou pai, eu não sou mãe. Sim, mas nós já estamos tendo já está sendo apresentado para nós o Evangelho. Já está sendo feito o convite para você, para poder vivenciar, começar a se modificar. Porque é justamente no momento em que aceitamos o ensino do Mestre que nós vamos começar a praticá-lo. E do próximo slide é esse convite. Um trabalho do bem. No bem. O trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas, em suas dádivas de realização para o bem. O triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se faz. Porque no momento em que nós nos doamos ao próximo, no momento em que nós já começamos a entender os ensinos do Mestre, já começamos a senti-lo, nós começamos a compreender que não é somente ouvir o Evangelho, ler as obras e guardar para nós. O convite é praticá-lo. O convite é nos colocarmos no lugar do outro. Quando eles nos convidam para um trabalho no bem, a gente sempre fala que é uma escolha íntima, avaliar em qual momento eu posso me doar para o outro, qual momento eu posso fazer um trabalho de caridade, uma leitura para um idoso, um trabalho com doações, com trabalhos assistenciais. Porque no momento em que você está trabalhando, as tuas mãos estão ocupadas, a tua intenção é um bem para o próximo, você começa a dialogar com aquele irmão e tu começa a vendo que muitas vezes a tua situação, que nós achamos que é muito dificultosa, que está muito difícil, nós vamos vendo que a realidade do outro é muito pior. E aí nós nos colocamos num lugar e vemos que nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Jesus. Bem-aventurado és tu que choras, porque serás consolado. O Evangelho, à luz do Espiritismo, tem aquilo que procuras. Nas mágoas e provações que te alanceiam, que te perturbam, que te incomodam a alma, já usaste múltiplos remédios que não te minoraram a dor. Porém, não exauriste a farmacopeia da vida. Ou seja, não procurou ainda tudo no livro da tua vida, no livro da tua história. Falta-te ainda a terapia essencial. Experimenta Jesus. Está no livro Ceareiros da Volta, Joaquim Murtinho. Então, o que nós podemos tirar da noite de hoje, da aula de hoje? O alcoolismo é uma doença, sim. Então, muitas vezes, as pessoas são mal interpretadas quando fazem o uso do álcool ou estão numa condição de alcoolismo, porque é uma doença, como nós vimos. E nós estamos em condição de matéria, nós estamos encarnados, então necessitamos sim de ajuda na medicina. Então, nós vamos trabalhar de duas formas, buscando o tratamento através da ajuda com os médicos na medicina e também tratando o nosso espírito. Devemos cuidar e zelar dos dois.
Temos que cuidar sim do nosso corpo, mas também temos sim que cuidar e tratar do nosso espírito. No momento que já entendemos a lei de amor do Mestre, já aceitamos o seu convite, ele está nos afirmando que está junto a nós, que não nos abandonou, que está enviando várias vezes, ao longo desses anos, irmãos junto a nós, que são os nossos anjos protetores, são nossos anjos da guarda, são os nossos benfeitores espirituais. Então nós temos que confiar. E o primeiro passo nós já damos. No momento em que nós começamos um tratamento espiritual, nós já aceitamos esse convite. Então, temos que perseverar, acreditar. As formas que podemos nos ajudar nos foi revelado. Temos o Evangelho, temos a prática da ação do bem e confiar no Mestre, porque Ele está ao nosso lado, sim, nos aparando. O nosso tempo, ele é curto, é 30 minutos. É um tema que nós sabemos que tem muito mais a ser abordado, a ser comentado, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês no trabalho que me foi ofertado e eu peço que perseverem, tenham fé e confiem no Mestre, porque Ele está junto a nós em todo momento. Muita paz e amor do Mestre Jesus permanece em nossos corações, hoje e agora. Busquemos nesses momentos fechar nossos olhos, sintonizar nossas mentes e nossos corações com Jesus e sentirmos a sua presença a nos banhar de luz, de paz, para que assim agradeçamos a sua presença em nossas vidas e peçamos a Ele tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo, para a nossa alma, que possamos ter o equilíbrio e a paz. Amigo Jesus, esteja conosco hoje e por todo o sempre e ampara a toda a humanidade sobre o teu olhar. Que assim seja, Deus seja louvado. Meus irmãos, nesses instantes então eu convido a todos a separar um copo com água ou uma jarra com água para a fluidificação da mesma, a qual vocês poderão utilizar durante todo o seu tratamento, durante a semana. Mentalizamos nesses instantes a figura meiga do nosso Mestre Jesus, visitando os nossos lares, nos envolvendo com a sua luz, com seu amor, com a sua paz, nos fortalecendo para darmos continuidade aos nossos propósitos, os seus propósitos divinos. Que assim seja. Meus irmãos, Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estará. Jesus está conosco. Tranquilizemos o nosso coração, respiremos calmamente, oremos com fé, sintamos paz, harmonia e equilíbrio. Divino amigo Jesus, temos a certeza de sua presença entre nós. Meus irmãos, visualizemos uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do amor de Deus nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham nosso ser, nos trazem paz, serenidade e equilíbrio. Limpam todas as impurezas, pacificam o nosso ser. Sintamos essas águas nos banhando, nos limpando, graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que vigoram nossa alma.
Mentalizemos Jesus como o sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolve. Sintamos as energias curadoras que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces, confiemos nele. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protegendo, nos oferecendo tudo o que necessitamos. Confiemos, ouçamos sua voz amiga, dizendo: não vos deixarei órfãos. Agradeçamos a Jesus pelas energias salutares recebidas. Conserva-nos, Senhor, em paz. Abençoa os nossos lares. Guarda-nos contigo. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos serenar o nosso pensamento, sintonizar com um plano superior e seguimos o primeiro ensinamento do Mestre Jesus, que é amar a Deus, nosso Pai, com todo o nosso amor. É ao nosso Pai que endereçamos nosso primeiro pensamento de gratidão por esse momento, pela bendita oportunidade de nossa existência. Querido Mestre Jesus, guia que nos conduz até Deus, nosso Pai. Agradecemos pela bendita oportunidade desta reencarnação. Agradecemos, Mestre Jesus, todas as boas vibrações, todo sentimento de amor e de paz que nos conduzem até Deus, nosso Pai, nosso Criador. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pela água que sacia a nossa sede. Obrigado, Senhor, pelo pão que nos alimenta. Seres essenciais à manutenção do nosso corpo físico. Mas, Pai, com muita fé e com muito amor, lhe agradecemos o alimento espiritual que vem através do amor do Mestre Jesus. Que esse infinito amor esteja sempre conosco, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.